Olá, pessoal! Hoje, então, em mais uma aula da nossa UC10 sobre ações pertinentes a processos de gestão de materiais e gestão de patrimônios, nós vamos, então, falar dos processos de controle e gestão de qualidade, ok? Então, primeiro, vamos entender um pouquinho do conceito de qualidade, né? O que vem a ser qualidade? Qualidade é o desempenho do produto, né? E quando isso traz, então, satisfação para o cliente, por estar livre de defeitos ou de deficiências, então a gente tem um produto de qualidade. Se a gente for olhar para a definição da ISO, né, que é a International Organization for Standardization, ou seja, Organização Internacional de Padronização, que existem diferentes ISOs, ISO 9000, 9001, 14000, né, referente a diferentes tipos de padronizações, mas a versão brasileira, então, dessas normas, porque são normas internacionais, como o nome diz, a qualidade é um julgamento feito pelos clientes ou usuários de um produto ou também de um serviço. Então, a qualidade ela se refere tanto a produto quanto a serviços. É o grau em que os clientes ou usuários sentem que o produto ou serviço excede suas necessidades e expectativas, ou seja, é o ir além. A qualidade é superação de expectativas. É o grau no qual um conjunto de características satisfaz a requisitos previamente estabelecidos. O que representa a qualidade? Ou seja, como que a gente percebe que um produto ou um serviço tem qualidade? Quando a gente estiver falando de um produto ou de um serviço, podem ser as características desse produto, né? Pode ser em relação ao processo de produção desse produto, pode ser a forma de utilização, ou seja, a facilidade de uso pode me representar a qualidade, ou como lá nas normas da ISO, a própria expectativa do cliente, o quanto que eu espero que aquele produto me atenda, solucione meus problemas, facilite a minha vida. Então, a qualidade ela está relacionada a processos, ou seja, o fazer do jeito que é certo, a produtos, em relação ao desempenho desses produtos, aos serviços, em relação a como, então, esses serviços me atendem, a usabilidade, que é a questão, então, da facilidade de uso. Não adianta o produto ser bom, mas ele ser de uso difícil ou complexo, né? E a percepção do próprio usuário, seja o cliente final, ou seja um usuário interno, por exemplo, se for um processo de uma empresa, a percepção do usuário em relação àquele processo também denota a qualidade, ok? A qualidade ela está extremamente relacionada com competitividade. Como assim? Quando eu tenho padrões de qualidade claramente estabelecidos, fica muito mais fácil eu aumentar a produtividade do negócio. Porque produtividade é a relação que existe entre a produção, ou seja, a quantidade que é produzida, e o consumo de recursos desta produção. Então, se eu tenho um processo produtivo claramente desenhado e estabelecido, fica mais fácil conseguir utilizar os recursos de maneira que eles tenham o que a gente chama de uma utilização ótima, ou seja, eu não preciso ficar gastando recursos demais para conseguir fazer o que eu preciso, né? E se eu tenho, então, uma alta produtividade, eu consigo me tornar uma empresa competitiva, porque a competitividade, né, é a capacidade ou habilidade da empresa em ter maior produtividade do que os seus concorrentes. Então, uma vez que eu consigo fazer mais com menos recursos, eu consigo também repassar isso para o mercado, ou seja, o meu produto passa a custar menos e ou eu posso vender por menos, ou eu posso ter uma margem de lucro maior, ou eu ainda posso simplesmente disponibilizar mais produtos para o mercado e, com isso, eliminar a escassez que a gente chama, ou seja, a falta de produtos ou a limitação de produtos no mercado, ok? Para
Para que haja qualidade, para que haja uma boa gestão da qualidade, a empresa ela precisa entender quais são os elementos da qualidade. A qualidade ela está relacionada com os fornecedores, porque depende do nível de produto e a qualidade do produto que eu recebo. Depende também dos meus concorrentes, porque são eles que vão me estimular a produzir mais e melhor, né? Se eu não tenho concorrência, é muito mais fácil que a empresa se acomode em fazer sempre do mesmo jeito, porque, enfim, não tem um ambiente competitivo, né? Os clientes só têm aquela compra para fazer, só tem aquela possibilidade. Em compensação, se existem concorrentes, bom, o cliente ele tem possibilidade de escolha e com isso eu, enquanto empresa, sou forçado a fazer mais que o meu concorrente de alguma forma, ou com mais qualidade, ou com menos recursos, certo? A qualidade, ela depende do mercado de mão de obra, então, se eu tenho pessoas qualificadas para trabalhar na empresa e se essas pessoas conseguem, então, produzir com a qualidade que os clientes estão demandando, certo? Depende e tem interferência do governo, porque inclusive alguns requisitos podem ser determinados, né? Por exemplo, relacionado à segurança, relacionado à funcionalidade, né? Então, por exemplo, a área da saúde, o governo estabelece quais são os requisitos, quais são as regulamentações, tanto de produtos médico-hospitalares, quanto de equipamentos, quanto de medicamentos. Então, o nível de qualidade ele tem que ser previamente testado. Depende do sistema financeiro, porque é a quantidade de recursos que eu tenho enquanto empresa para poder investir no meu produto, ou seja, comprar de melhores fornecedores, né? Pagar melhor ou treinar os meus funcionários, né? Relacionamento com entidades como sindicatos, que também vão determinar uma série de influências que a empresa sofre, o nível de tecnologia para facilitar o controle, para facilitar a análise do que eu estou fazendo, para conseguir avaliar o desempenho daquilo que eu estou fazendo, e obviamente os clientes, porque são eles que determinam o que eu vou vender, já que são eles que escolhem, né, o que eles vão comprar. Então, são eles, todo o negócio é voltado para atender a necessidade dos clientes, né? Então, eu preciso saber qual é o nível de qualidade esperado pelos meus clientes. E quais são os objetivos da qualidade, então? Em primeiro lugar, né, garantir a sobrevivência da empresa. Então, produtos e serviços de qualidade, eles mais facilmente vão trazer lucro continuamente, né? Também é objetivo da qualidade identificar problemas, né? Identificar aqueles que são os mais críticos e estabelecer as soluções para aquilo que é necessário. Fazer o que a gente chama de isolamento das causas fundamentais, ou seja, reduzir a probabilidade de problemas se repetirem no futuro, né? E reduzir as possibilidades de perdas de tempo, perdas de estoque, desperdícios, certo? E também a qualidade tem como objetivo permitir que todos os tomadores de decisão dentro da empresa consigam decidir de uma maneira mais segura, mais assertiva, baseado em dados e fatos, certo? Ou seja, que dados e fatos? Dados e fatos do meu sistema produtivo, dados e fatos do que o mercado está me trazendo de feedback. Para isso, a qualidade está pautada, então, em alguns princípios, que nós vamos falar agora, então, quais são os princípios da gestão da qualidade. Existem alguns autores fundamentais na área de qualidade, certo? Um dos primeiros foi o Juran, que ele estabeleceu que qualidade ela está baseada numa trilogia. O que ele quis dizer com isso? Que a qualidade envolve o planejamento, ou seja, estabelecer qual é o nível de qualidade que eu quero entregar e que eu preciso entregar, fazer o controle dessa qualidade, ou seja, se realmente aquilo que eu planejei está acontecendo,
e fazer melhorias, porque a partir do momento que eu entrego determinado nível de qualidade para o meu mercado consumidor, aquilo passa a ser o mínimo que eles estão esperando. E eles vão querer, então, que numa próxima compra eu consiga superar as expectativas deles novamente. Então, eu preciso que a qualidade ela tenha um fluxo contínuo. E isso foi estabelecido, então, por esse autor, né? O planejamento envolve entender quem são os meus clientes, as necessidades e conseguir, então, desenvolver produtos e serviços que superem, que atendam às expectativas. O controle está em avaliar o desempenho daquilo que eu estou fazendo, fazer um comparativo com aquilo que eu tinha planejado e, se for necessário, atuar sobre essas diferenças entre o atingido e o planejado. E a melhoria da qualidade envolve toda a infraestrutura necessária para fazer esses controles de qualidade e comparando frequentemente os meus projetos para ir executando melhorias, né? E também trabalhar junto com as equipes para entender também o que eles trazem de feedback. E outro autor muito importante na área da qualidade é o Deming, que ele fala então que a melhoria da qualidade ela traz uma reação em cadeia, ou seja, ela gera uma espécie de círculo virtuoso dentro da empresa. Porque a melhoria da qualidade ela consegue reduzir custo, uma vez que eu tenho menos retrabalho, menos erros, menos dificuldades, menos atrasos, consigo utilizar os recursos de uma maneira melhor, ou seja, consigo produzir mais com menos, e isso faz com que eu eleve a minha produtividade, ou seja, consigo produzir mais com menos. E se eu tenho aumento da produtividade, eu consigo, então, aumentar o meu mercado potencial, consigo prospectar mais clientes, facilita a permanência, o que a gente também chama hoje de sustentabilidade do negócio, né? E também, já que eu estou atingindo novos mercados, ela vai gerar a criação de novos empregos, porque o negócio vai crescer, vai aumentar, vai precisar de mais gente trabalhando. Em compensação, a ISO, né, as normas da ISO, elas trabalham com 7 princípios da qualidade. Tá? Essa aqui na versão da norma de 2015. O primeiro é o foco no cliente. O cliente é o objetivo central da área de qualidade. O segundo é a liderança. Precisa ter quem norteie para uma busca de qualidade contínua e consiga promover o terceiro princípio, que é o engajamento das pessoas. A qualidade, ela envolve todo mundo. Eu não posso ter uma pessoa preocupada com a qualidade e as outras não. Né? O engajamento das pessoas, ele leva a uma abordagem de processos que tem relação com as nossas aulas anteriores de definir os fluxos de processos, ou seja, ver se a gente realmente está trabalhando do melhor jeito possível. Lembrando que os processos são constituídos por atividades, né? Então, todas as atividades que a gente está fazendo estão sendo feitas do jeito certo e são as atividades mais necessárias. A partir disso, a gente consegue, então, tomar decisões baseadas em evidências, ou seja, baseado em fatos e dados, buscando melhoria contínua, né? Esse é um ciclo que ele não termina nunca, e aí fazendo então a gestão dos relacionamentos, que envolve então não somente o meu cliente, mas também os meus fornecedores e parceiros, que são quem são aqueles que permitem que eu reinicie esse fluxo, né, de atendimento ao meu cliente. A gente pode ter abordagens de gestão da qualidade com diferentes focos. Existe uma abordagem voltada para processos, né? Lembrando que o processo é o conjunto de atividades. Então, as abordagens de gestão da qualidade voltada por processo, elas estão buscando a melhoria da qualidade dos produtos, ou seja, daquilo que o processo precisa entregar, que sempre saia com o melhor nível de qualidade. E a gente também tem outra abordagem que é voltada para uma visão sistêmica, como a gente chama, em que o sistema, né,
é o conjunto de todos os elementos interrelacionados. Então, ao invés de falar de processos, seria aqui como se fossem os macroprocessos, né? Então, um conjunto de elementos, tá? E a gestão desse sistema, então, é o conjunto de atividades coordenadas e controladas para dirigir uma organização. São só visões distintas. Basicamente, as duas visões, as duas abordagens buscam que se consiga trazer maior qualidade no nosso resultado final. E entendendo, então, como que a qualidade, o que é qualidade, né, e o que ela precisa entregar, as empresas, então, buscam implantar sistema de gestão da qualidade, que é o SGQ. Tá? Um sistema de qualidade, um sistema de gestão da qualidade, o mais comum são os que estão baseados nas normas ISOs, né? Mas um sistema de gestão da qualidade, gente, ele é o quê? É um conjunto de técnicas e ferramentas. Então, não é só ver se algo está sendo feito, é estabelecer um método de trabalho voltado, né, para que a empresa consiga, então, ser competitiva, entregando qualidade em tudo que ela faz. Qual é que é a visão de um modelo de sistema de gestão da qualidade? Um sistema de gestão da qualidade, em primeiro lugar, ele vai estar voltado para a melhoria contínua, né? E vai entender que o cliente, ele é tanto recurso de entrada do meu sistema, do meu processo organizacional, quanto o foco da minha saída. Como que ele é também uma entrada? Ele é uma entrada a partir do momento que ele determina quais são os requisitos do que eu preciso fazer. Se eu faço produto, é ele que está determinando, né? São as necessidades do cliente que determina como que o meu produto tem que ser feito. Se é um serviço, é o cliente também que está trazendo, de alguma forma, quais são os requisitos para que aquele serviço, por ele, seja entendido como um serviço de qualidade, certo? A partir das necessidades do cliente, então, a empresa vai fazer o quê? A direção vai definir os níveis de responsabilidade, vai trabalhar a gestão de recursos, e aí aqui envolve, então, todos os insumos necessários para o processo produtivo, vai estabelecer o fluxo de produção, né, ou de servitização, ou seja, para entregar aquilo que a gente está prometendo para o cliente. Quando a gente tem esse resultado final, seja um produto ou um serviço, bom, isso é entregue para o cliente em busca de satisfação, mas internamente tem que se fazer, então, as medições através do que o modelo do sistema de gestão está determinando, tem que se fazer as medições e análises das necessidades de melhoria. Lembrando que isso aqui é um fluxo contínuo, né? Então, a partir do momento que eu defino quais são os níveis de melhoria, também pautado pelos requisitos do meu cliente, a gente volta a fazer o fluxo produtivo de novo, certo? Um sistema de gestão da qualidade, ele tem dois requisitos básicos, né? Que são as técnicas, ou seja, são os conceitos, são o modelo de trabalho e as ferramentas da qualidade. Então, para cada organização, por exemplo, pode ser necessário uma técnica, né? Um modelo de trabalho diferente. Aqui, como exemplo, a gente tem o Just in Time, o TPM e o 5S. A gente já vai falar sobre essas três técnicas, né? E a gente tem uma série de ferramentas também que, a partir dessas técnicas, elas podem ser utilizadas para fazer a análise. Então, entendam assim, a técnica de qualidade, ela está relacionada ao modelo de trabalho que a empresa adota, certo? O modelo de trabalho num sistema de gestão da qualidade, o modelo de trabalho, ele tem que ser voltado para a qualidade. E a ferramenta é a forma como, então, eu consigo mensurar se eu estou entregando qualidade, ok? Técnicas da qualidade, então.
Em primeiro lugar, vamos falar do Just in Time, né? Que também é conhecido como JIT, tá? Na sigla, né? Ele é um modelo de produção baseado no modelo Toyota de produção, ok? Quem quiser saber um pouquinho mais pode procurar modelo Toyota de produção. O diferencial desse modelo de produção é que ele busca atender às demandas instantaneamente, com qualidade e sem desperdício. Para isso, ele o que faz? Ele evita a formação de estoques através de uma produção ágil e um ciclo de produção de tempo reduzido. Então, se a gente fosse imaginar uma lancheria, certo, que trabalhasse por just in time, ela não ia ter muitos estoques. Ela ia trabalhar só com aquilo que ela sabe que ela costuma ter capacidade de atendimento e só inicia a produção a partir do momento que o consumidor, que o cliente, traz a demanda. Aí ela inicia a produção. Para quê? Para evitar perdas. Se ela ficar com produtos pré-prontos, aqueles produtos pré-prontos têm uma data de validade limite e talvez isso cause desperdício, certo? Na indústria, esse é um modelo bastante utilizado na indústria, né? Na indústria, como é que funciona o JIT? A entrega de produtos e serviços, ele ocorre somente quando necessário. O exemplo mais claro aqui, gente, na nossa proximidade, é o modelo que a GM trabalha na unidade fabril aqui de Gravataí. Por que a GM trabalha ali, né, com os sistemistas, né, com várias empresas na volta? Porque assim, a montadora, a GM, ela evita a formação de estoque. Cada um dos sistemistas só faz a entrega daquilo que ela sabe que ela vai precisar naquele momento, ou seja, tem entregas pré-definidas, sejam, enfim, conforme a produção, vamos imaginar uma produção diária. Então, há entregas diariamente de cada um dos sistemistas para a GM, da quantidade que ela precisa para produzir naquele dia. E com isso também os próprios sistemistas também conseguem trabalhar com seus estoques reduzidos, porque eles estão voltados para atender, então, esse cliente, no caso, a GM ali. Então, outra vantagem desse modelo, né, é que há uma integração muito grande entre a empresa e os seus fornecedores, né, porque somente assim esse modelo consegue funcionar. Outra técnica, né, é a manutenção produtiva total, o TPM, da sigla em inglês, tá? Nesse modelo, também um modelo um pouco mais voltado para a indústria, né? Ele está voltado para capacitação, principalmente para a capacitação das equipes em cada equipamento. Então, é um nível de especialização de cada operador, de cada funcionário bastante grande, de forma que esse funcionário consiga buscar a máxima eficiência do equipamento, ou seja, fazer com que cada equipamento consiga produzir mais. E se cada equipamento produz mais, então a gente consegue atingir a máxima eficiência do sistema de produção. E com isso a gente evita perdas, né? Maximiza o ciclo de vida útil dos equipamentos, envolve todos os funcionários, então começa a formar uma cultura da qualidade, né? E causa o que a gente chama de quebra zero, ou seja, eu não tenho perdas durante o meu processo produtivo, porque cada recurso está conseguindo produzir o máximo que ele pode. E outra técnica bastante conhecida é o 5S. O 5S, na verdade, mais do que uma técnica de qualidade, ele é voltado para uma formação de uma nova cultura. Ele está baseado na cultura oriental, né, esse programa de qualidade, baseado em o que seriam 5 sensos, né? São 5 palavras japonesas que descrevem de maneira que o ambiente de trabalho ele seja melhor ordenado e organizado,
visando uma produção que a gente chama de lean, uma produção facilitada, uma produção limpa, né? Isso, houve algumas distorções quando esse modelo foi trazido para o modelo, foi traduzido no modelo ocidental, né? E quando a gente fala em 5S, muitas vezes a gente acaba falando, por exemplo, o dia do 5S como o dia da limpeza e da organização, né? Justamente porque são alguns dos princípios desse modelo. Mas a ideia é que isso forme uma cultura, ou seja, sempre trabalhamos deste jeito, tá? No Japão, as palavras, né, que formam o programa, então, é o Seiri, Seiton, Seisu, Seiketsu e Shitsuki, tá? Que, para fazer sentido no português, elas foram, então, traduzidas através de censos, para continuar conseguindo chamar de 5S, né? Então, é o senso de ordenação. O senso de ordenação vem de ordem, então, cada coisa tem o seu lugar. O senso de utilização, em que a gente só vai manter no ambiente as coisas que são necessárias, que são utilizadas. O senso de limpeza, ou seja, se sujou, você limpa e você sempre cuida para que não precise, para que não seja sujo, né? Então, manter o ambiente sempre limpo. O senso de saúde está aqui relacionado, inclusive, com o que a gente trabalhou na disciplina lá de qualidade de vida e segurança do trabalho, né? Então, saúde e qualidade de vida do trabalhador. E senso de autodisciplina encerra, então, todos os sensos. O senso de autodisciplina, ninguém precisa me dizer que eu preciso manter as coisas organizadas, limpas, que eu preciso manter só o que eu preciso, e que eu preciso me manter saudável, né? Eu aprendi isso e eu retroalimento esse ciclo continuamente. Por isso que ele faz parte de uma cultura, na verdade. Bom, escolhendo as técnicas que a empresa vai adotar, ela precisa de ferramentas para realizar o controle disso. Então, vamos ver algumas ferramentas, ok? Uma das ferramentas mais simples para controle da qualidade é a folha de verificação. A folha de verificação ela é um formulário em que a gente vai determinar ali os itens que são controlados, né? E vai registrar as ocorrências, então, de quantas vezes esses itens ocorrem, né? Então, esse exemplo aqui do formulário está sendo controlado tipos de defeitos. E aí aqui, então, a pessoa foi lá e foi mensurando, né, quantas vezes foram encontrados problemas defeitos de alinhamento, de solda, de parafuso solto. E com isso, então, a partir do momento que a gente tem quantos defeitos aconteceram, a gente tem o total de defeitos naquele período, que aqui é referente a um dia de produção, e aí vai então conseguir estimar quais os defeitos de maior ocorrência. Então, a folha de verificação é para a gente ver quais problemas ocorrem, com que frequência, para conseguir determinar em quais que a gente vai atuar primeiro, né? Obviamente, a gente atua sempre naqueles que estão ocorrendo com maior frequência, porque algo está errado se aquele defeito ocorre tantas vezes. Uma forma de trabalhar em cima da folha de verificação é através do diagrama de causa e efeito. Então, feito lá a mensuração de quantos defeitos, quantos problemas estão acontecendo, a gente pode, então, buscar fazer um diagrama de causa e efeito, que também pode ser chamado de diagrama de Ishikawa ou diagrama de espinha de peixe, por conta do formato que ele tem, né? E a ideia é, no que seria, vamos dizer, a cabeça do peixe, a gente traz o problema que está acontecendo e nas espinhas, né, aqui nas setinhas, a gente vai, então, elencando quais são as possíveis causas. E chegando, então, em diversas causas, a gente consegue, então,
priorizar aquelas que, identificar aquelas que podem estar impactando nas demais, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, como exemplo, tempo de confecção do produto final está está fora do esperado, né? E a gente identifica, então, que como causas, a gente tem causas relacionadas a componente humano, causas de pessoas, porque temos colaboradores novos, que significa que talvez eles não estejam completamente adaptados ao processo produtivo, né? Problemas de infraestrutura, como quedas de energia, problemas de maquinário antigo, defasado, e problemas em relação aos fornecedores que estão com erro na quantidade das entregas. E aí agora, então, cabe à empresa analisar qual desses problemas aqui, qual dessas causas que vão ser priorizadas para resolução, certo? Outra ferramenta é o diagrama de Pareto. Pareto, ele estabeleceu um princípio, certo? Que foi utilizado, na verdade, em outra situação. O gráfico de Pareto, ele é muito utilizado porque ele se provou cientificamente viável, né? O princípio de Pareto, ele diz que 80% dos efeitos são decorrentes de 20% das causas. Então, eu vou ter uma quantidade, isso significa dizer que eu tenho uma quantidade muito pequena de problemas em relação à qualidade que trazem muitos dos meus problemas, certo? Para ficar mais claro, né? Aqui a gente tem um problema de insatisfação do cliente. E aí a gente vai buscar, então, por que o cliente está insatisfeito? Quais são as alegações do cliente? Bom, 80% dos clientes insatisfeitos estão alegando que a sua insatisfação é por atendimento fora do prazo. O preço, ele está trazendo insatisfação para menos de 20%, assim como serviço que não atendeu às necessidades. Ou seja, o prazo, o atendimento fora do prazo, ele é uma causa, né? Uma causa, mas que impacta muito nos meus problemas, muito na minha percepção de qualidade. Então, é este o problema que eu preciso priorizar, certo? Então, o diagrama de Pareto, ele serve para isso, para identificar aqueles que estão pesando mais na minha percepção de qualidade, tá? Serve para conseguir identificar uma relação causa-efeito, né? Permite identificar causas de não conformidades e também, né, gente, para ver se os esforços de mudança, por exemplo, ou a forma como eu estou trabalhando, se eu estou aplicando isso na direção correta, né? Porque se eu ficar trabalhando em cima, por exemplo, de atendimento pós-venda, bom, isso não vai me causar no próximo mês uma percepção de satisfação muito maior, porque quem teve problema de pós-venda aqui foi um número muito pequeno de clientes, certo? E outra ferramenta muito conhecida, que é utilizada não só em relação à qualidade, mas também em relação a planejamento, é o ciclo PDCA. PDCA vem da sigla, em inglês, Plan, Do, Check, Act, que no português significa planejar, fazer, verificar e agir corretivamente, tá? Então, a ideia é, faço o planejamento, no caso da gestão da qualidade, faço o planejamento das melhorias a serem implementadas, executo para fazer testagem, para verificar se vai dar certo, faço então a checagem dos resultados desses testes e aí vou agir então implementando essas melhorias se elas trouxeram os resultados ou então vou agir corretivamente caso elas não tenham trazido os resultados esperados, certo? A ideia é que aqui dentro de cada um
das letrinhas, né, eu vou ter um conjunto de atividades a serem feitas, né? Então, planejar é o estabelecimento de objetivos, no fazer envolve capacitar as equipes para que eles consigam, então, executar as tarefas como estava sendo previsto, né? Na verificação é a comparação, na checagem é a comparação dos resultados e no agir é implementar, então, as ações corretivas. Uma versão moderna do PDCA, certo? Foi chamada de PDCL, em que, ao invés de só agir corretivamente, eu preciso aprender, né? E aí, então, essa sigla vem do inglês, né? Então, fica Plan, Do, Check, Learn, né? Os primeiros passos continuam os mesmos, né? Faço o planejamento, faço a execução, verifico, né? Mas no meu aprender, eu vou fazer mais do que implementar ações corretivas, eu vou analisar de maneira integrada se realmente tem possibilidade de dar certo, vou fazer um registro dos aprendizados, né? E vou definir novos processos e novos padrões de procedimentos para estabelecer os meus objetivos futuros, tá? Bom, qual é o benefício, então, gente, de implantar sistemas de gestão da qualidade, né? Em primeiro lugar, padronização de processos. E padronização de processos é extremamente importante para garantir que aquilo que é certo sempre seja feito do jeito certo e para garantir que aquilo que não deve ser feito nunca seja feito, né? Permite maior agilidade na identificação e solução de problemas, traz melhoria na organização como um todo, né? Porque a partir do momento que os processos estão padronizados, as pessoas trabalham melhor, as pessoas sabem o que elas têm que fazer, né? Traz melhoria para a imagem da empresa, para a reputação da empresa, ela se torna melhor reconhecida no mercado. Com isso, aumenta a competitividade, né, em relação aos concorrentes, mas também traz melhorias internas, né, porque os funcionários se sentem melhor trabalhando em uma empresa que as coisas funcionam, tem um jeito certo de ser feito, né? Mas nem tudo são flores, existem obstáculos para implementar a gestão da qualidade, né? Em primeiro lugar, como obstáculos, tá, a falta de comprometimento da direção. Tem que existir cultura da qualidade, gente, não é só técnica, né? Então, as pessoas precisam estar comprometidas em implementar qualidade, né? E precisa transmitir isso, então, para os funcionários, né? Os funcionários, eles só vão ser comprometidos se eles se sentirem estimulados, né? Resistência à mudança, que é um processo bem cultural, né? Então, se eu estiver trabalhando com equipes de maior tempo de casa, podem surgir aquelas definições de, mas aqui a gente sempre fez assim, isso nunca, sempre foi desse jeito, isso nunca deu certo, né? Então, implantar um sistema de gestão da qualidade tem que também ser acompanhado de processos de desenvolvimento de equipe, desenvolvimento organizacional. E alguns SGQs, alguns sistemas de gestão da qualidade, para implementação, eles podem ter um alto custo. Então, por isso que é importante definir entre as técnicas e o conjunto de ferramentas aquelas que cabem na empresa, tanto pela operacionalização quanto pelo orçamento, porque senão pode trazer resistência das pessoas, certo? Obrigada, tchauzinho.